João Magalhães, primeiro agradecer a colaboração sua, de toda a equipe de política do Jornal Dia. Ontem eu não pude participar da coluna, mas hoje mesmo com dificuldade já mandei. E a coluna com padrão até melhor do que quando eu escrevo. Então, dito isso, feito esse registro, nós vamos conversar com o João sobre João Magalhães. Aliás, a abertura da minha coluna amanhã é exatamente sobre esse assunto. O título é Uma eleição onde tudo pode acontecer. Verdade. Porque, assim, João, vamos raciocinar. Aquele ditado, em política, tudo é possível. O tudo, ele tem um limite. Ele não é um tudo literalmente falando, é um tudo onde você estica a corda até um certo ponto. Exatamente. Não é? Tem exceções? Tem. Tem PT com PSDB na eleição estadual, o candidato Francisco Gerardo, enfim. Mas são exceções. A regra é um tudo com limites. Tivemos essa barreira ultrapassada com a adesão de Bárbara do Firmino a Fábio Novo. Sim. Aí todo mundo já passou a dizer tudo é possível, esse tudo, depois de Bárbara do Firmino, é literal. Não tem mais limite. Não tem mais limite. Aí vem agora Magda Menezes próximo Fábio Novo e PSDB com problema com Silvio Mendes. Que história é essa, João? Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu até comentava com um amigo jornalista nos bastidores que eu acho que esse grupo, né, de oposição tem que ter muito cuidado para ano que vem eles não conseguirem escrever um livro, Douglas, que seria mais ou menos uma cartilha sobre como perder uma eleição que estava bem encaminhada. Eu falo isso porque todo mundo sabe, há um mês atrás mais ou menos, esse grupo tinha o primeiro colocado nas pesquisas, que é o Dr. Silvio Mendes, e o segundo colocado, que era a Bárbara do Firmino. Ou seja, no cenário pré-eleitoral, a oposição, aliás, o PT, por exemplo, aparecia em terceiro lugar nas pesquisas. Mas, como você disse, houve essa movimentação inesperada na última semana, em Bárbara do Firmino aderindo a Fábio Novo. Mesmo assim, todo mundo sabe que, até o momento, as pesquisas apontam o Silvio Mendes com uma larga vantagem, né? A verdade é essa, não é segredo para ninguém que acompanha a política teresinense, que hoje o Dr. Silvio Mendes tem uma diferença consolidada, considerável, né, em relação aos demais candidatos, mas, de fato, tem pegado de surpresa uns acontecimentos que distanciaram, sim, o PSDB de Luciano Nunes, de Fernando Said, de Silvio Mendes. E o que é que ocorreu? Bom, quando Bárbara do Firmino saiu do grupo e foi para Fábio Novo, esse grupo se reuniu e decidiu que todo mundo ia caminhar junto, todo mundo ia fazer sua pré-campanha. Além de Silvio Mendes e de Luciano Nunes, também tinha o nome de João Vicente Claudino, que chegava no grupo, todo mundo era pré-candidato a prefeito, e lá em dezembro esse grupo ia se reunir e definir que o candidato seria A, B ou C. No entanto, logo no dia seguinte, Silvio Mendes concedeu entrevista a alguns veículos de comunicação e falou declaradamente que ele era, sim, o candidato desse grupo para disputar a prefeitura de Teresina. Isso foi o suficiente para o PSDB não gostar nem um pouco. O PSDB entendeu que ali Silvio Mendes quebrou um acordo, né, quebrou o combinado, já que o combinado era todo mundo caminhar junto. Em dezembro, anunciar o nome, na medida em que Silvio Mendes deu entrevista, dando a entender que ele era o candidato escolhido, ele quebrava ali o combinado com o PSDB. A entrevista dele, inclusive, ele disse muito claro que ele colocava o nome à disposição porque não via ninguém, né, com preparo para cuidar de Teresina. Isso magoou de forma considerável Luciano Nunes, porque na visão de Luciano Nunes, essa fala de Silvio Mendes era como se Luciano Nunes não fosse preparado para ser prefeito de Teresina, e de fato esse distanciamento é momentâneo? Eu acredito que sim. Eu não vejo Luciano Nunes longe de Silvio Mendes nas eleições do ano que vem, mas ele existe de fato. Algumas fontes do PSDB confirmam sim esse estremecimento na relação, por isso que de fato é algo que a gente precisa acompanhar. Porque se... Aí a gente pode dizer que dá para resolver com diálogo, né? Dá, com certeza. Até agora deixa eu interferir aqui. Claro, fica à vontade. Dentro desse grupo, João, você está falando do PSDB e do União Brasil. Sim, mas tem um outro partido, progressistas. E essa história do Magda Menezes, deputado estadual, dessa conversa com o Fábio Novo? Ela existe sim nos bastidores. É bom lembrar
Lembrando que quando ele foi perguntado, o deputado estadual Martin Menezes, sobre Bárbara do Firmino, disse que não ia opinar, que não ia, lembra disso? Sim. Não ia dizer nada, que continuou amizade com o deputado estadual, quer dizer, não fez crítica nenhuma. Olha, Douglas, e eu digo mais, nos bastidores, inclusive eu já tenho conversado com algumas pessoas que disseram assim, olha, a gente não pode adiantar, mas nas próximas 2 ou 3 semanas, muita coisa vai acontecer. Né? Mas o que vai sobrar para acontecer na eleição? Eu até perguntei, sim, mas o que é adiante aí? Antecipe alguma coisa? Eu disse, não, eu não posso porque não diz respeito a mim. Mas é o que a gente está vendo nos bastidores, que muita coisa pode acontecer. Então esse diálogo ele existe de fato. É bom lembrar que hoje a classe política ela tem um diálogo muito grande. Né? Você conta nos dedos os políticos que não são capazes de dialogar com o adversário. Né? Você vê que até o próprio Franzé, presidente da Assembleia, foi lá na convenção do PSDB, né? Demonstrar ali uma capacidade de diálogo, enfim. Então, a gente pode esperar, sim, nas próximas semanas, muitas novidades que são surpresas, mas que, de fato, podem acontecer. O pré-candidato Fábio Novo tem, inclusive, adotado esse discurso de que a candidatura dele não é uma candidatura dele, é uma frente onde cabem todos aqueles que têm um projeto para a Teresina. Então, quer dizer, não há, por parte do pré-candidato Fábio Novo, qualquer restrição à sigla, a nome, claro. Aí tem alguns, né? Sim. Claro, mas, por exemplo, Marden Menezes, como não teve Bárbara do Firmino, até o PSDB mesmo, Luciano Nunes, outros, não tem nenhum problema, diz que é uma frente de partidos. A estratégia de Fábio Novo aqui em Teresina deixar essas portas abertas. É muito parecida com a de Lula no cenário nacional. Né? Exatamente. A Lula convidou Alckmin para ser seu vice exatamente naquela tentativa de dizer que, olha, é uma frente ampla democrática contra Jair Bolsonaro. E detalhe, viu, João? Detalhe, quando houve o convite, Alckmin estava no PSDB ainda. Sim, sim. Que aí ele teve que ir para o PSB para poder... Fábio Novo tenta colar aqui em Teresina esse mesmo discurso, dizendo que é uma frente ampla de reconstrução de Teresina e, por isso, caberia, né, há espaço para uma aliança com o PSDB e qualquer outro partido na tentativa de mostrar aí um projeto à população teresinense no ano que vem. Mas, só para concluir o raciocínio em relação ao PSDB e Silvio Mendes, esse distanciamento existe hoje, deve ser resolvido, eu acredito que será resolvido, mas serve inclusive de alerta, né, para que o grupo, no mínimo, precisa de união para chegar competitivo ano que vem, até porque sem unidade certamente você chega fragmentado e é mais fácil ser engolido pelos adversários. Né? Achei interessante o João usar a expressão da cartilha, é verdade. Cuidado para não escrever uma cartilha de como perder uma eleição. Isso é muito. Obrigado, João. Até daqui a pouco. Até já, Douglas.